brasagem. Vocês já viram brasagem, a forma correta de fazer brasagem. No ar-condicionado, quando a tubulação é pequena, até mesmo tubulação um pouco maior, quando possível, você evita fazer brasagem. Faz uma linha direta, sem solda. Mas se caso tenha necessidade de fazer soldas, ou seja, brasagem, que é o nome certo, a linha sempre utiliza nitrogênio passando na linha. Para quê? Para tirar o oxigênio dentro da tubulação e evitar carbonização interna, da sujeira dentro da tubulação e é sugerir para o seu compressor ou dispositivo de expansão e dá entupimento. Tá? Então toda vez que você fazer a brasagem, você passa o nitrogênio dentro da tubulação e depois faz a brasagem. Aí tem um modelo aqui, ó, diferença. Sem nitrogênio dá aquela carbonização interna. Com nitrogênio não deixa dessa carbonização. Não esqueça, sempre utilizar equipamento de segurança. Óculos, luva, tá? Sempre com os equipamentos de segurança. Como que passa o nitrogênio na linha, gente? Você pega o nitrogênio, encaixa na ponta do tubo, coloca uma pressão em média de 2 a 3 PSI, deixa ele ficar circulando. E a alta distribuidade, deixa ela só um pouquinho, um furinho pequeno, para ele ficar circulando. Fez a solda, fez a brasagem, espera um tempo, acabou de esfriar uns 2, 3 minutos, esfriou, você desliga o nitrogênio. Só depois que esfriar um pouquinho você desliga o nitrogênio, para não dar essa carbonização. Bacana? Esfriou, ótimo, pode passar para o próximo passo, emendar o que for, fazer o flange, o que for. Mas sempre, toda vez que fazer uma brasagem, utilizar nitrogênio na linha, principalmente VRA e for montagem de câmara frigorífica. Tá? Aqui é o dispositivo de expansão. Dispositivo de expansão, cada modelo vai ser uma expansão diferente. Por exemplo, raio-all, a maioria dos raio-all são tudo ou vai ser capilar, tá? Ou vai ser uma válvula de expansão eletrônica. Beleza? Vai cair no condensador, mexe no condensador. Quando é ser uma BRF, fica tendo evaporador nas caixinhas de passagem. Bacana. Quando é teto, alguns modelos de piso teto tem essa pecinha, que é o dispositivo de expansão. Isso, e tem esses orifíciozinhos aqui, ó. Quando é quente e frio, a máquina que esquenta e resfria, você coloca os dois de um lado e do outro. Onde vai estar isso? No manual. O manual sempre vai falar quando tem os dois ou somente um. Quente e frio é os dois, só frio é só um. Qual que coloca? Às vezes vem um saquinho com 3, numeração diferente. Qual que coloca? Vai estar lá no manual, por exemplo. Esse aqui é da carro. Fica lá nas últimas páginas. Modelo, por exemplo, 36.000 BTUs. Você olha aqui, opa, 36.000 BTUs. Ah, sistema de expansão. Aí aqui, se for só frio, 0,68. Aonde? Na condensadora. Você coloca o próximo condensador, dispositivo de expansão, no diâmetro menor. Se você não colocar, não vai refrigerar, não vai expandir. No lugar do capilar, tem um carinha desse aqui, ele que vai fazer refrigerar. Tá? No caso quente e frio, aí aqui, ó, FR é de frio, 0,068. CR, aquecimento, 0,080. Qual que é o sentido? Tem que ir na foto, sempre olhar. Aqui, ó, sentido de fluxo em refrigeração. Refrigeração é para lá. Beleza. Aqui você vai colocar qual? 0,068. Sentido de aquecimento aqui, para cá. Tá vendo o anelzinho branco? Virado para dentro. Qual número que é esse? 0,080. Beleza? Então sempre verificar no manual. Beleza? Esse aqui não está lá para enfeitar não. Então você abriu a caixa, verificou todos os componentes. Vê algum componente que você não conhece? Dá uma olhada no manual, pô, lê direitinho que você vai conseguir. Certo? Sempre leia o manual do fabricante. Bacana. Então esse aqui é o dispositivo de expansão, é no lugar do capilar. A finalidade dele é o quê? Provocar uma queda de pressão do fluido refrigerante. Antes dele, alta pressão. Depois dele, baixa pressão, baixa temperatura. Começa a expandir. Daqui já começa a refrigerar. Bacana? Com relação ao isolamento térmico da tubulação. Pô, Diogo, eu posso pegar um tubo esponjoso e colocar os dois tubos de isolamento térmico só? Não. Fazendo isso já perdeu a garantia do fabricante. Pô, Diogo, mas eu sempre já fiz instalação sim, refrigera, gela direitinho. Beleza, gela. Porém, você vai ter 30% de perda de rendimento com relação ao que está separado. Devido a esse motivo e vários outros, o fabricante perde, tira a garantia do instalador. Tem que ser separadamente. Cada tubo com seu devido isolamento, devido diâmetro. Se for tubo de 1/4, isolamento de 1/4. Tubo de 3/8, isolamento de 3/8, separados. E outra, são dois tubos, pô. Os dois, cada tubo com temperatura diferente. Tá o tubo que está indo para o evaporador, ele está indo, nem absorveu o calor ainda, a temperatura dele está baixa. E o
está retornando. O que retornou já absorveu o calor, ou seja, a temperatura desse está retornando está maior do que esse. Se eu colocar os dois juntos, vai perder eficiência do equipamento. Mais de 30% de perda de eficiência. Então você tem que ser separado. Além de perda de eficiência, quando você coloca os dois juntos e depois coloca o isolamento térmico, não dá um espaço aqui, como fosse aqui, ó, dá um espaço entre os dois tubos e o isolamento térmico, da bolsa de ar. Esse ar tem água, está de vapor. Quando está em contato com esse tubo de baixa temperatura, começa a condensar. Condensando, vai molhar o isolamento térmico, vai encharcar, rapidinho vai danificar esse isolamento térmico. Então, é extremamente errado colocar os dois tubos juntos no mesmo isolamento térmico. Tem que ser separadamente. Cada tubo tem o seu isolamento térmico separado de um e de outro. Faz parte da manutenção preventiva conferir o isolamento térmico da instalação, certo? Sempre verificar. Está ruim o isolamento térmico, você troca, porque você vai melhorar o rendimento do equipamento. Vai diminuir o consumo de energia também. Beleza? Então, separadamente, dois tubos, passa o cabo elétrico, depois vem com a fita PVC dando acabamento. Certinho? Então, vocês vão ver aí na prática. Bacana. Depois disso, conectou certinho, fez a tubulação, vai fazer o teste de vazamento. Com o quê? Com nitrogênio. Sempre utilizar o regulador do nitrogênio. Tem um cilindro e o regulador. Tem um manômetro que mede a pressão do cilindro e um manômetro que mede a pressão que está na mangueira. Pode colocar um pré-teste, uma pressão de 100 PSI. Tá? Para fazer um teste adequado, verificar se está certinho com alguma pressão maior, ou de 500, principalmente com 410, vou colocar os 550 PSI, com alguma pressão maior, e espera. A cada 1 grau Celsius de variação, varia 1,5 PSI de pressão. Às vezes a tubulação grande, uma montagem de VRF, uma câmara frigorífica, por exemplo, você vai voltar no outro dia, conferir se vazou fluido ou não, vai vazar gás ou não, no caso nitrogênio. Com alguma pressão, se tiver um dia à tarde, 3 horas da tarde, sei lá, 30 graus, 35 graus, com uma pressão de 550, chegou no dia de manhã, vai conferir. Pô, no período da manhã a temperatura não vai dar 33 graus, provavelmente. Vai estar tipo, sei lá, 25, a temperatura caiu. A pressão é normal cair também. Então tem que ficar atento com esses detalhes também, tá? Então coloca uma pressão maior, verifica que não tem vazamento. Depois que você verificou que não tem vazamento, você libera aquele nitrogênio, abre o registro, deixa o nitrogênio sair e prepara para fazer o processo de vácuo. Primeiro objetivo, eliminar os gases condensados do interior do sistema, o ar e o nitrogênio. A presença dos gases condensados provoca a variação das pressões e funcionamento do sistema, reduzindo sua capacidade. Ou seja, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Dentro da tubulação tem ar, e ar é matéria. Então o que eu faço? Tem que retirar esse ar e os gases que estão lá dentro, no caso o ar, e colocar somente fluido refrigerante. Por quê? A substância tem alto poder de lubrificação e somente o fluido refrigerante. No caso R22 ou 410. Então tem que retirar o ar para colocar o fluido refrigerante. Se eu deixar o ar em cima e somente injetar o fluido refrigerante, o que vai acontecer? A pressão de trabalho vai ficar maior. No lado de alto você vai verificar que vai ficar variando o ponteiro. E o que vai acontecer? Vai aumentar a corrente elétrica, aumenta o consumo de energia e diminuir a capacidade do equipamento. Então temos que fazer o vácuo? Temos. Sempre. Mesmo no split, vou expurgar. Não existe expurgar o ar da tubulação, não. Igual você vê alguns vídeos no YouTube. Está errado. Tem que fazer o vácuo. O outro objetivo qual que é? Desidratar o sistema, ou seja, retirar a umidade contida no seu interior. A umidade é capaz de produzir efeitos ainda mais danosos, tais como oxidação das partes metálicas, alteração da densidade do óleo, consequente perda de lubrificação. O pior resulta na formação de um ácido quando a umidade reage com o refrigerante e o óleo do sistema. Esse ácido corrói o verniz do bobinado do compressor, provocando sua queima. Ou seja, ele vai ter a umidade, forma um ácido, vai começar a corroer aquela bobina, aquele verniz na bobina do compressor. Começa a dar curto, fica em massa para a carcaça. Certo? Então sempre temos que fazer o vácuo. Não esqueça disso. Sempre. Como que faz o vácuo? Bomba de vácuo. Como que mede? Com o vacômetro. Qual o valor? De 500 a 250 micros. Quem vai indicar de 500 a 250 micros? Sempre o vacômetro. Não tem outra ferramenta. Tem um exemplo aqui. Por falta de vácuo. O que vai acontecer? Começa a oxidar, enferrujar, oxidou todas as partes metálicas.
E aqui deu o exemplo de formar esse aço. Correu a bobina do compressor, ficou em curto, porque danificou o compressor. É o rompimento do bobinado devido à degradação do verniz do bobinado do compressor. Então, gente, temos que fazer o vácuo sim. Eu falo, o errado funciona, porém tem as consequências. Ah, eu faço instalação, não faço vácuo, funciona. Porém tem essas consequências que quem paga o par? O cliente. Quando ele descobre que foi devido a um serviço mal feito, nunca mais ele vai chamar esse tipo de profissional. Certo? Então temos que ser profissional, trabalhar de forma correta. Qual a forma correta de fazer o vácuo? Com a bomba de vácuo e o vacômetro medindo. Pode ser vacômetro separado ou o conjunto manifold que tem um vacômetro embutido dentro dele. Qual a faixa de vácuo recomendada? De 500 a 250 micros. O manômetro convencional, aquele analógico, vai marcar o vácuo? Não, ele indica que está em vácuo, está negativo. Mas só uma precisão? Não. Para medir o vácuo, tem que ser o vácuo